E aí, quem não se lembra da polêmica em torno da propaganda que dizia, que diz, né, ainda, vem pra Caixa você também. Você já deve ter ouvido falar dessa polêmica linguística em torno dessa frase, né? E aí, vem pra Caixa você também. Está certo? Não, não está certo. Mas é possível falar assim? Bom, eu diria que é uma liberdade que o marketing costuma usufruir, né? Enfim, os marqueteiros dizem que se você começar a utilizar muitas regrinhas e a ter que obedecer a elas nessas frases, né, que colam, né, que começam e colam na memória da gente, a gente, né, não esquece, mas para que elas tenham esse efeito, muitas vezes esses profissionais falam, vamos ter que assassinar a língua portuguesa. Então, a eles é permitido? Talvez, não vou entrar aqui nessa discussão, mas você não. Não. Você vai fazer uma prova de concurso público e tem que tomar cuidado a esse paralelismo que deve haver entre o verbo e o sujeito. Já nós vamos falar sobre isso. Bom, primeiro, já volto com você a essa frase, tá? Mas primeiro eu quero mostrar esse assunto. Formação do imperativo. Vamos a ele? Vamos lá? Vamos estudar o imperativo e os problemas que o uso desse modo verbal pode acarretar nas provas de concursos públicos. Vamos lá. Bem, quando aparecem verbos denotando ordem, pedido, desejo, súplica, temos o modo imperativo. Então, imperativo é utilizado para indicar ordem, pedido. Não é só ordem, tá? Desejo, súplica. É importante entender isso porque muita gente acha que imperativo é sempre ordem. Outro dia eu estava vendo uma questão da Fundação Getúlio Vargas. Uma questão aparentemente simples, mas a galera toda errou. A banca retirou um verbo do imperativo do texto e disse, trata-se de uma ordem. E não era um conselho. Então tem que tomar cuidado para não achar que imperativo é sempre ordem. Pode ser um conselho, né? Se eu digo para você assim, estude mais 2 horas por dia, acho que será bom para você. Isso é um conselho. Você não pode virar para mim e falar assim, Adriana, para de ser mandona e querer regular a minha vida. Eu vou dizer, eu não estou te dando ordem. Eu estou aqui aconselhando. Então, cuidado, tá? Esse é o primeiro ponto que eu quero esclarecer aqui. Imperativo não é só para ordem. Pode ser para pedido, desejo, súplica. Bom, outra coisa. Existe o imperativo afirmativo, que é uma ordem, um pedido afirmativo, e existe a ordem, o pedido, o conselho negativo. Bom, o negativo é aquele que vem com uma palavra de negação, que pode ser um não, mas não necessariamente só um não, tá? Pode ser um nunca, jamais, não, nunca, jamais. Isso é um ponto importante também. Outro dia uma aluna veio falar para mim, Adriana, errei a questão, porque era imperativo negativo, mas eu não vi o não. Não havia não, havia um jamais lá no início do período e ela não se tocou com isso, então é outro detalhe importante de prova que você tem que anotar, tá bom? Então imperativo, negativo pode ser com qualquer palavra de sentido negativo, não somente o não. Agora nós vamos falar sobre a formação do imperativo. É importante você saber, vamos começar pelo imperativo afirmativo. Primeiro ponto importante é, o imperativo normalmente deriva do presente do subjuntivo. Então, toda vez que você tiver que conjugar o imperativo, pense assim, olha, a maioria das pessoas vão sair do presente do subjuntivo. Lembrando que o presente do subjuntivo foi aquele que aprendemos a decorar, quer dizer, decoramos, sei lá, enfim, o macete era usar o que antes do verbo, né? Então, o imperativo normalmente vem do presente do subjuntivo, portanto, quando você der uma ordem, é só colocar o que antes do verbo. Esse é um macete que resolve sua vida, tá? Por exemplo, você quer falar para uma pessoa ficar em paz. Você, mentalmente, você fala que você fique em paz. Você vai falar que você, é só colocar o que você antes do verbo.
Por que você está fazendo isso? Porque você sabe que ele deriva do presente do subjuntivo. Então é só você conjugar mentalmente aquele verbo no presente do subjuntivo. E é só colocar o que antes, que você ou que nós. Se você quer trazer aí uma súplica para nós, então vai dizer assim, que nós fiquemos em paz. Não, fiquemos em paz. Então é só colocar que nós ou que você antes do verbo. E aí você terá um imperativo. Então esse é um macete que eu gostaria que você começasse a usar agora nos próximos exercícios, tá bom? Bem, segundo ponto importante. Eu disse que a maioria das pessoas deriva do presente do subjuntivo, exceto no imperativo afirmativo, tá? Então vamos falar agora de cada um deles, do afirmativo e do negativo. Bom, no afirmativo, há uma exceção. Há duas exceções, inclusive. Quais são? Tu e vós. Tu e vós não saem do presente do subjuntivo. Saem do presente do indicativo. Somente tu e vós no imperativo afirmativo. Somente essas pessoas são exceções. Elas são exceções porque, entenda, elas não saem, elas não derivam do presente do subjuntivo. Elas derivam do presente do indicativo sem o S. Então vamos lá. Primeiro, como é que se conjuga imperativo? Você vai ao presente do subjuntivo ou ao presente do indicativo. Lembrando que o afirmativo e o negativo, você começa por tu, você não começa por você, nem por eu. Normalmente a pessoa acha, eu começo por eu, porque eu, tu, ele, nós, vós, eles, não é assim? Quando você vai conjugar qualquer verbo, você não começa pela primeira pessoa, eu, não é assim? Não, no imperativo afirmativo, a primeira pessoa é tu, não é eu, não existe eu imperativo. Por quê? Porque teoricamente você não deve dar ordem a si mesmo. Você vai dar uma ordem a si? Não. Deveria, né? Eu acho até que isso deveria mudar, porque em alguns momentos eu acho que nós deveríamos nos dar ordens, tá? Mas isso não rola. Então, aqui você começa pela primeira pessoa, que é tu. A primeira pessoa é tu, depois você, depois nós, vós e vocês, tá bom? Por que eu coloquei entre parênteses? Porque normalmente o sujeito não aparece quando você dá uma ordem. Como assim não aparece o sujeito? Não é que seja errado, você poderia colocar, mas não é comum. Você não pode dizer assim, olha, fique você em paz? Pode, mas não é normal, não é natural, não é comum. Normalmente o sujeito vem implícito, ele é o sujeito desinencial, ele vem na desinência do verbo. Então você fala, fique com Deus, você não precisa dizer fique você. Então por isso que quando se conjuga o imperativo é muito comum, você vai ver os professores colocarem entre parênteses. Mas isso é por quê? Porque pode ser omitido, não que seja proibido o sujeito. É que ele pode não vir, tá bom? Disse pra você que há exceções. Olha, tu e vós são exceções a essa regra. Que regra? A regra de que o imperativo normalmente sai do presente do subjuntivo, tá? Tu e vós são exceções, são as únicas exceções. São exceções por quê? Porque eles derivam do presente do indicativo. Sem o S. Eles saem do presente do indicativo, extraindo-se o S. Tu e vós. Pronto, você tem que decorar que eles são exceções. As outras pessoas derivam do presente do subjuntivo normalmente, tá bom? Então vamos lá. Eu vou escolher aqui um verbo que é o verbo estudar. Eu quero conjugar o verbo estudar no imperativo afirmativo. Bom, tu vai sair do presente do indicativo sem o S. Então é só você mentalmente conjugar o presente do indicativo. Lembra que o macete do presente do indicativo era colocar hoje antes do verbo. Então, hoje eu estudo, hoje tu estudas. Tu estudas. Tira o S e fica estuda, sem o S. Pronto, agora é você. Você vai sair do presente do subjuntivo. Para acessar o presente do subjuntivo, você não vai ter problema. É só colocar o que antes do verbo. Que você estude. Então vai ser estude você.
Nós também sai do presente do subjuntivo. É só você fazer aquilo que eu ensinei. Que nós estudemos. Estudemos nós. Vós é exceção. Sai do presente do indicativo sem o S. Então, vai hoje. É só conjugar o presente do indicativo e chegar a vós. Quando você chegar a vós, você retira o S. É assim que você vai fazer na hora. Vai. Eu estudo, tu estudas, ele estuda. Nós estudamos, vós estudais. Vós estudais. Tire o S. Estudai. Estudai vós. E agora, chegando a vocês, que vocês estudem. Estudem vocês. Pronto. Estudem vocês. Fechamos. Matamos. Acabou aqui. Entendeu? Agora, você já sabe conjugar o imperativo afirmativo. O imperativo negativo é aquele que vem com não, nunca, jamais. Com ele não há exceção. Ou seja, você vai seguir a regra de que o imperativo, seja ele afirmativo ou negativo, deriva do presente do subjuntivo. Então, é só colocar o que antes do verbo. Que eu não estude. Tem que começar pelo tu, né? Então vamos com tu. Não estudes tu. Não estude você. Não estudemos. Então, na verdade, eu aqui estou conjugando o presente do subjuntivo mentalmente. Não estudemos nós. Não estudeis. Aqui não tem essa de que saiu o S, não. É com S. Não estudeis vós. Não estudem vocês. Tudo bem? Então, o imperativo negativo, ele sai todo do presente do subjuntivo, tá? Sem essa de tirar S. Esse negócio de tirar S são só as exceções do imperativo afirmativo, que é tu e vós. Tu e vós é que saem do presente do indicativo sem o S. Pegou? Tá. O que mais eu acho importante? Vamos voltar à teoria só para você pegar aí, olhar agora para a teoria e ver se você entendeu. Difícil não, né? Então vem comigo. Olha aqui. Afirmativo. Tu e vós saem do presente do indicativo sem o S. Fala, tu, falai, vós. Por quê? Estão assim, porque saíram lá do presente do indicativo. Eu falo, tu falas. O presente do indicativo não é tu falas. Sem o S fica fala tu. E o vós não é vós, falais. Sem o S fica falai vós. E as outras pessoas, você, nós e vocês, saem do presente do subjuntivo sem nenhuma alteração, ou seja, sem extrair S. Então, como é que vai ficar? Fale você, falemos nós, falem vocês. É só colocar mentalmente o que antes do verbo. Fácil. Já o negativo, com ele não há problema. Conjugação igual à do presente do subjuntivo. Acrescentando-se a negativa, não, nunca, jamais, antes da forma verbal. Não fales tu, não fale você, não falemos nós, não faleis vós, não falem vocês. Lembrando, portanto, que o sujeito ele pode vir implícito, você não precisa colocá-lo, né? Então, voltando lá para aquela frase com a qual eu comecei a aula, por que estaria errada essa frase? Vem pra caixa. Você também. Ora, não é você o sujeito? Se você é o sujeito, então conjugue mentalmente o verbo vir no presente do subjuntivo. Por quê? Porque você sai do presente do subjuntivo, no imperativo afirmativo. Só o tu que sai do presente do indicativo sem o S, não foi assim? Então, conjugue mentalmente o presente do subjuntivo. Que você venha. É só colocar o que você antes. Que você venha. Então, certo teria sido dizer venha para a caixa, você também. Ou vem
tu também. Por que vem tu também? Estaria certo. Por quê? Porque tu, na hora de conjugar o imperativo tu, você não acessa o presente do indicativo e extrai o S. Tu vens. Tirando o S vai ficar vem tu. Entendeu? Então você pode dizer venha você ou vem tu. O que não dá é para misturar. Vem você. Essa mistura é uma falta de correlação entre verbo e o seu sujeito. Isso é erro gramatical. Bem, dependendo de onde você mora, né? Quem mora no sul ou em alguns lugares de São Paulo, eu tenho observado, usa muito tu. Se você usar muito tu, na hora de usar o imperativo, é importante que você acesse o presente do indicativo e extrai o S. Então, se você vai embora, você vai falar para a pessoa, fica com Deus. Se você usa o tu, vai ser fica. Por quê? Porque você foi ao presente do indicativo, eu fico, tu ficas, extraiu o S, ficou, fica com Deus. Mas eu, por exemplo, carioca, e a maioria do Brasil, né, a maior parte do Brasil usa você, tá certo também? Quando usar você, precisa conjugar mentalmente o presente do subjuntivo. Então, que você fique, fique com Deus. Espero que você venha à minha casa. Então, venha à minha casa e não vem à minha casa. O que não pode é haver mistura. Essa mistura é erro gramatical. Você não pode começar com você e depois ir a tu. Isso é que se condena e realmente está errado. Então, eu não posso falar assim, olha, venha para a minha casa e traga teus filhos. Não, ou eu digo, vem para a minha casa e traz teus filhos, ou eu digo, venha para a minha casa e traga seus filhos. Seus, se for venha, que é você. Teus, se for vem, porque é tu. No início fica difícil porque você tem que conjugar mentalmente, né? Então, mas eu acho que o mais difícil é o tu, porque o tu é que você tem que ir ao presente do indicativo e extrair o S. Você é fácil, porque é só você usar um macete que eu te ensinei, que você venha para a minha casa. Então, venha para a minha casa e traga seus filhos. Você vai acordar o seu filho de manhã, você não vai falar, acorda que tá na hora. Não, porque se você usa a forma você para falar com ele, então você vai pensar que você acorde que está na hora de ir para a sua escola, ou acorda tu que está na hora de ir para a tua escola. Não pode misturar, tá bom? Fica a dica e já comece a treinar. Se você internalizar isso e levar para o seu dia a dia, você não vai errar na hora da prova, tá bom? Já volto então. Só uma coisinha. E com voz, hein? Você tem problema com voz? Daqui a pouquinho eu vou sistematizar o voz para você. Dicas para você não se enrolar na hora de conjugar voz. Porque voz é uma pessoa que quase não se usa aqui entre nós, né? Eu vou dar um macete para isso. Já volto então com mais curso para você. Até já!